eterno, colocamos a vida do teu servo em tuas mãos. Pedimos que a partir de agora não seja ele, mas que seja o teu Santo Espírito sobre a vida dele. Usa ele como teu instrumento, usa ele conforme a tua vontade. Apodera-se dele, Espírito Santo. O corpo dele pertence ao Senhor. Coloca as palavras sábias na boca dele. Abre a mente dele, abre o coração dele. Traz novas revelações, novas instruções, porque a tua palavra é revelada, é inspirada pelo teu Espírito. Então, Espírito Santo, sinta-se à vontade, que nós possamos receber a tua palavra, que nós possamos guardar a tua palavra, que nós possamos praticar a tua palavra, e que toda a igreja esteja com a mente e com o coração aberto para receber, em nome de Jesus. Amém? Eu aqui agradeço a oportunidade a mim dada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Foi um pedido do pastor que a gente voltasse, a gente ia avançar à frente, mas o pastor fez um pedido que nós retornamos para o ensinamento lá nas testemunhas. A gente fez um resumo breve do ensino passado, mas o pastor pediu que a gente retornasse um pouquinho. Então a gente vai retornar para as testemunhas. Amém? Vamos retornar um pouquinho lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 9, para que a gente não fique perdido. Vamos ver de novo lá a sexta trombeta, para que a gente faça a leitura lá nas testemunhas. Capítulo de número 9, versículo de número 13. Amém? A igreja toda encontrou? Apocalipse 9, versículo de número 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte o quarto anjo que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E número de cavaleiros que empunharam os exércitos, que compunham o número dos exércitos de 200 milhões. E eu ouvi o número, os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na sua cauda, pois a cauda deles era como uma cobra. Com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essa praga, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar
os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze e de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependem dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e das suas imoralidades sexual e dos seus roubos. Amém? A igreja pode se assentar. É importante que a gente veja aqui, mais principalmente, no versículo de número 20 e 21, onde nós fizemos a leitura aqui, vimos que, mesmo com os 4 anjos presos no rio Eufrates, saindo, sendo libertos e matando uma terça parte dos homens, os homens não se voltaram, não se arrependeram dos seus pecados, das suas práticas. Então aqui nós começamos a ver que é preciso que Deus intervenha sobre essa situação. Então, onde nós vamos entrar? Na passagem das 2 testemunhas. No capítulo de número 11. Fica a igreja mesmo sentada, mas acompanhar essa leitura. Capítulo 11, versículo de número 1 em diante. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio, o exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder a minhas 2 testemunhas, e a elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com todas sortes de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem determinado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Vamos dar uma pausa aqui na leitura. Nós paramos no versículo número 8 para depois eu não me perder. Me perco muito fácil com a leitura. Então nós vemos aqui que o Senhor Ele enviará 2 testemunhas, aonde não tem uma meio que polêmica. A gente fez um resumo no ensino passado, de quinta-feira, mas o pastor pediu que voltássemos e explicássemos um pouco mais essas referências. Quem são essas 2 testemunhas? O que essas testemunhas vieram fazer? Qual que é o seu testemunho que ela tem? Qual que foi o dever incumbido a elas a cumprir sobre este período? O porquê só vem falar dessas testemunhas na 6ª trombeta? Uma trombeta antes que se cumprisse o arrebatamento, e também que se desse início ao julgamento
Cordeiro sobre o homem. Porque só agora vem ser situado aqui essas testemunhas. Porque a gente tem um cronograma dentro da escatologia, aonde a Bíblia não nos mostra, não nos revela tempos e períodos concretos dos fenômenos que são mostrados nos ensinos. Se a gente for parar para somar os 1260 dias que são determinados para que essas duas testemunhas pregassem o arrependimento, pregassem a verdade, a palavra do Senhor, nós vimos lá no soar da sexta trombeta que mesmo morrendo uma terça parte do homem, da população, os homens não voltaram, não se arrependeram das suas práticas. Então era necessário que a palavra do Senhor ela fosse pronunciada novamente, que fosse evangelizado, que o povo, para que essas testemunhas pregassem o Evangelho. E aí, quando a gente passa as duas testemunhas, muitas teorias se levantam de Moisés e Elias e Enoque. Quantos aqui já ouviram essas teorias? Ouviram falar? Tem pregadores que falam, que citam nomes, mas como a gente vai ver aqui na própria Bíblia, ela não cita nomes, são apenas teorias infundadas. Tem algumas vai ter referências bíblicas, mas outras não, vão ter apenas fenômenos, como a gente vai ver nas escrituras, vai falar que Deus deu a ele poder, como foi dado a Moisés quando anunciou as pragas ao Egito, certo? Vamos ver também alguns fenômenos como de Elias, que anunciou que não choveria, que se trancaria. Isso são usadas como teorias de que poderia ser Elias e Moisés, mas na teoria de Elias e Enoque, o povo usa a teoria do arrebatamento, deles não terem experimentado a morte. Aí lembramos que o arrebatamento é um evento extra, mas não temos nenhuma referência que coloque Enoque como uma testemunha. Agora vamos lá. Nós vimos aqui os fenômenos de Moisés, mas temos uma teoria também, uma prática que a gente pratica para a gente mostrar aqui dentro da Bíblia, que a Bíblia ela não mente. Tudo que Deus permitiu que João escrevesse, que catalogasse, que deixasse para nós estudarmos, o Senhor permitiu que João escrevesse, sim ou não? Em momento nenhum João descreve o nome de nenhum profeta. Em nenhum momento João cita o nome de alguém. João vai falar as duas testemunhas. Referência de Elias, que usaram para falar que seria Elias. Livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículos 5 e 6. Alguém abre? Eu preciso da interação da igreja. Os irmãos, se não perguntar, senão fica difícil eu saber se os irmãos estão compreendendo. Enquanto os irmãos abrem Malaquias 4, versículo 4, 5 e 6, eu vou finalizar aqui a teoria de Moisés. Então, Deus não mostra, não revela nomes de profetas para que pudesse enquadrar Moisés nesse meio. Quando a gente vê aqui as referências das pragas que eles pudessem profetizar, ou que pudessem parar os céus, que não chovesse, ou que pudessem transformar as águas em sangue, nós temos que lembrar aqui que o poder não era de Moisés, o poder foi dado por Deus. Então, se o poder foi dado de Deus, através de um ser humano, de um discípulo do Senhor, Deus podia dar essa mesma autoridade para
qualquer um outro profeta, a qualquer um outro discípulo dele que estivesse em santidade, para que fizesse os mesmos milagres, que pudessem cometer os mesmos feitos que Moisés. Então aqui nós tiramos também Moisés deste fenômeno e vamos para Elias, porque Elias tem algumas profecias, tem algumas passagens que vão citar Elias como sendo um dessas duas testemunhas. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Peraí. Então, Malaquias está falando que o Senhor, que Deus enviaria Elias antes do dia terrível do Senhor. Então, aqui nós já temos aqui um começo dos indícios de que muitos usam essa passagem como ser Elias, porque aqui nós estamos nos últimos dias, num período de que está próximo do castigo e da ira do Cordeiro. Pode continuar aí. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a gente acaba de finalizar o versículo e se completa o que as duas testemunhas vieram fazer. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, versículo 17. Então o livro de Malaquias mostra Deus falando através de Malaquias as revelações de que enviaria novamente Elias antes da sua ira vindoura, para que convertesse o coração do povo perverso, certo? Até aqui, tudo bem? E no livro de Lucas 1,17, quem encontrou? Vai mudando aí, pastor. Todo mundo. Glória a Deus. E a ira adiante deles no espírito e virtude de Elias, para converter os corações do pai ao filho e o receber, e prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Vendo aqui? Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Aqui está falando o próprio Elias aqui, mas está falando de ir e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar corações dos pais aos seus filhos e desobedientes na sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E agora? De quem Lucas está falando agora? São passagens para que os irmãos venham entender que não é o próprio Elias que apareceria como testemunha. Livro de Mateus 17, versículo 10 ao 13. Livro de Mateus 17. Esse versículo não tem Aqui nós estamos vendo a teoria eliminando Elias. A gente já eliminou Moisés e Enoque.
dessas possíveis, teorias de que seriam eles os que viriam como testemunha. Esse defende também Moisés e Elias, a parte da transfiguração. Esse defende também que tem aquela parte da transfiguração, Moisés e Elias, que é uma preparação. Sim. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 13. E seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus responde, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Espera aí um pouquinho. Então nós vemos que os discípulos indagam a Cristo, Deixa eu só achar aqui um versículo antes, para que os irmãos entendam um pouco o porquê dos discípulos perguntaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou nele e disse: levanta-te, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E então, no versículo 10, a senhora leu até o 11. Lê até o 12. Lê o 12 também. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então Jesus falou o que para eles? Elias já veio e vocês não reconheceram. Então aqui nós já vemos, nós já estamos vendo que as profecias lá de Lucas 1,17, vou abrir lá, vou fazer a leitura de novo. Para não ficar só aqui nas minhas palavras, mas que os irmãos me entendam. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então aqui está falando que este Elias, situado, que vai ser falado, que vai ser abordado pelos discípulos a Jesus, ele tinha que preparar o caminho para Cristo. Lê o 13. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João o Batista.
quem era Elias? Mostrado pelas Escrituras no Antigo Testamento. Quem é o Elias? Os irmãos não entenderam. Lê de novo, irmão, versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João o Batista. Lucas 1,17 de novo. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. João tinha o quê? As autoridades e o mesmo entendimento de Elias, para fazer voltar aos corações o que estava lá em Malaquias 4, 5 e 6, de que seria enviado um profeta Isaías antes da vinda vindoura de Deus, para pregar ao povo. Porque a Bíblia vai falar de Isaías. Isaías foi uma referência em profeta. E lá em Lucas, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, representando Elias, para fazer o quê? Para preparar os corações para a vinda do Senhor. Na Bíblia a gente vai ver João Batista batizando uma única vez. A Bíblia vai falar quantos dias João batizou. Ela vai enfatizar lá quantos dias. João só batiza até ele batizar o próprio Cristo. João não batizava em prol de ganhar almas para reino. João batizava em prol de se manifestar, de que se cumprisse uma profecia, de que ele achasse o próprio Cristo. É tanto que depois que ele batiza o próprio Jesus, a pomba desce sobre ele e a profecia se cumpre. João Batista ele cumpre o seu dever. É tanto que no livro de Mateus, depois do batismo de Jesus, a gente vai ouvir falar da prisão de João Batista. Estava a pregar, preso e logo em seguida morto, porque se cumpriu o propósito que João teria ido para cumprir, para preparar o caminho do Cordeiro. Então a teoria de que poderia ser Elias a testemunha morre nesses dois versículos do Novo Testamento, em Lucas e o próprio Jesus falando no capítulo 17 de Mateus. Mas temos outras teorias. Hoje, conversando com o pastor, temos teorias de que o próprio Deus, se ele tivesse permitido João ver quem eram as testemunhas, a Bíblia vai falar que João vê as testemunhas, mas João não escreve nomes. Pode ver que todo fenômeno que Deus não quer que seja escrito, que seja catalogado, Deus vai falar para que não escreva, mas que guarde. Daniel foi assim. E João, quando ele ouve os trovões, quando ele vê o livrinho, também é da mesma forma. João fala que quando ele escuta a voz de Deus como trovões, como 7 trovões, que ele vai para escrever, ele fala que escuta a voz que manda que ele segue. E João pede o livrinho, e o Cordeiro manda que ele coma. Vamos voltar lá no livrinho novamente. Por que o Cordeiro manda que João comesse este livrinho?
o que esse livrinho ia representar nos dias de hoje. Este livrinho é o mesmo livrinho que o Cordeiro toma da mão de Deus vivo, do Deus Pai. O livrinho que estava selado com os 7 selos. Depois dele aberto, João vai falar que quando ele ouve a voz do Cordeiro em voz de trovões, tanto que todas as visões foram representadas por algum símbolo, por alguma visão que João teve. Mas aqui agora João vai escutar com voz em trovões. João entende o que os trovões queriam dizer, mas quando ele está para escrever, o Cordeiro fala que ele guarde e não escreva. Então João pede o livrinho e o Cordeiro manda que ele coma, mas que quando ele comesse, quando ele mastigasse, ele sentia um sabor doce, como mel, mas quando ele engolisse, iria amargar como fel. Aqui nós vemos a necessidade de que João continuasse a profetizar, a levar o Evangelho. Por isso, de quando ele mastigasse, seria doce. O livrinho vem representar a palavra. Aquilo que você recebe, que você come, quando você come a palavra, ela é doce. Mas quando você vai ensinar, quando você vai levar essa palavra para alguém, é uma palavra amarga. Muitos não recebem, levando para os dias das visões que João estava tendo. Um dia de sofrimento, de luta, estava por vir, e necessitava de que levasse o Evangelho para mais pessoas. É onde nós vamos ver aqui a outra teoria, de que pode ser anjos as 2 testemunhas. E há uma outra teoria de que essas 2 testemunhas seja a igreja. Agora, por que a igreja? O que tem a ver as testemunhas com a igreja? Lembra que quando nós começamos o ensino, na primeira lição do material, a gente viu lá simbologias. A gente estudou o candelabro, os candeeiros, as representações numéricas, o significado das videiras. Então aqui tem como teoria, e aqui a mais usada, é que poderia ser as igrejas. Voltando, que poderia ser, que pode ser, essas 2 testemunhas, anjos. Nós temos que lembrar aqui que aonde as testemunhas aparecerão será em Jerusalém. As testemunhas caminhará sobre Jerusalém, sobre o mesmo lugar que Jesus foi crucificado, ou próximo. Este povo são seguidores do livro de Torá, dos ensinamentos, o verdadeiro. Nós estudamos, nós temos acesso ao traduzido. Muitas coisas que está escrito dentro da nossa Bíblia não existem na Bíblia tradicional, na Bíblia original. São escritas e traduzidas para que fique fácil para o nosso entendimento. Mas tem coisas que não existem na Bíblia original. Agora você se imagina, você é um seguidor, um leitor nato, conhecedor de cultura. Moisés aparece naquele lugar. O povo ia adorar aquilo. A adoração que era para ser para Deus ia se voltar para o homem. Enoque vai falar que um dos homens muito sábios e entendedores da palavra.
com uma intimidade enorme com Deus. Elias, um dos maiores profetas. Aonde ia ficar a oração a Deus com esses homens na terra novamente? Ressuscitaram. O Messias voltou. O povo de Jerusalém não reconhece ainda Jesus como Messias. Aí se deparam com o próprio Moisés, ou com Elias, ou com Enoque, pregando sobre aquele lugar num período de caos, aonde nós vemos que o Cordeiro, o príncipe da paz, voltará em um cavalo branco para ser vitorioso. Reflete um pouco. Elias, Enoque, ou que seja Moisés, pregando sobre um lugar no tempo de calamidade, de perseguição, de guerra, de morte. O povo ia adorar ele, falando: o Messias voltou. Eles são o Messias. A adoração que era para ser para Deus, os corações que tinham que se voltar para Deus, iriam estar pecando, iriam estar cometendo idolatria. Por isso, usamos a teoria de que podem ser anjos, com as mesmas autoridades e os poderes dados por Deus, podendo pronunciar pestes, pragas, transformar águas em sangue, poder parar de chover, porque esse poder, essa autoridade era de Deus. Nós somos apenas instrumentos, assim como eles também foram. Mas o poder, o tempo todo, é do Altíssimo. Então temos a teoria aqui de que pode ser anjos mandados pelo Senhor para que profetizem, que preguem a verdade sobre este período. E o porquê da igreja? Agora aqui, deixa ele quietinho. Também não vai cair mais. Vamos para a apostila, irmãos. Agora nós vamos entrar para o nosso material. Vamos na página 92. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar dano, sai fogo de sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. No versículo de número 4, João vai nos descrever como as duas oliveiras e os dois candeeiros. Livro de Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 16. Vou passar aqui para o pastor dele, que ele está com o microfone, fica mais fácil de todo mundo entender e ele me ajuda também. Vou ler aqui a referência para o senhor de novo. Jeremias 11, 16. Vamos ver aqui essa oliveira. O que quer dizer essa oliveira? Jeremias 11:16. Denominou-te o Senhor oliveira, verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos.
quem? Para os judeus. Temos uma árvore com a oliveira, de origem dos judeus. Os judeus que negam a fé, têm os seus galhos quebrados, né? Estão lá. Nós somos a segunda oliveira. Nós, da origem má, que aceitamos o Evangelho. Então nós temos o nosso galinho, vamos lá e coloca naquele lugar onde foi retirado o galho de origem, que era para ser para ele, ele não quer, mas ele pode voltar, ele pode aceitar e retornar. Então nós temos as duas oliveiras, a representação de duas oliveiras, uma oliveira original, que vem para ela, e temos a nossa oliveira, que é a oliveira má, de natureza. É tanto que todas as passagens, referências, Jesus sempre vem para o seu povo conterrâneo. A Bíblia sempre vai falar pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel. O candeeiro, a gente sabe que tem a sua representação na igreja. E 2 candeeiros, grupo. Então a gente vê que são grupos de pessoas, são 2 grupos. Igrejas são grupos de pessoas. Não falar de igrejas, não é só uma. Então são grupos. Oliveiras, pessoas. Tem referência no livro de Zacarias 4, no nosso próprio material, página 92. Esta linguagem nos lembra na visão de Zacarias, capítulo 4, as 2 oliveiras que alimentavam de azeite o candelabro. São identificados como os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. No Velho Testamento, sacerdotes e reis foram ungidos. No Novo Testamento, os cristãos são o reino, sacerdotes para o Deus e Pai. É confuso, não é? Irmãos, tudo são teorias. É por isso que quando a gente vai entrar no livro de Apocalipse, tem muita coisa que ela é simbólica aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, mas outras coisas são reais. O que é que são reais? Como a gente viu na 6ª trombeta, que será liberto do rio Eufrates os 4 anjos, que não são anjos, são demônios, são anjos caídos, para ferir a 3ª parte dos homens. Isso a gente pode olhar com algo espiritual, mas quando vem falar das testemunhas, ela tanto pode ser simbólica, mas também pode ser o espiritual. É tanto que João não descreve nomes e nem nos deixa nenhuma característica para que nós possamos afirmar que seja simbólica ou que seja as próprias testemunhas. Vamos fazer uma passagem pela nossa. Aqui nós resumimos muita coisa daqui, mas eu sei que ainda está meio confuso. Na página 93, no 11.6, capítulo 11, versículo 6, no próprio material, está em negrito. Elas têm autoridade para fechar o céu, como Elias durante o reino de Acabe. Tem lá a referência de 1 Reis e de Tiago.
Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todas sortes de flagelos, como fizeram Moisés e Arão no Egito. Aquilo que nós passamos aqui, agora há pouco nós resumimos. Então, tudo que nós estamos passando está escrito, tem resumido no nosso material, está sobre a Bíblia. Nós não estamos aqui inventando, trazendo algo que deixe os irmãos mais confusos, mas sim, os irmãos vão ter entendimento, que vão ficar assim: as testemunhas é fulano e ciclano. Não, não são. A Bíblia não descreve nenhum e nem outro. Não temos referências, nem mesmo nada que possa apontar para que esteja, porque se Deus permitisse que colocasse nome ou colocasse titularidade para alguém, o próprio Satanás também se levantaria para que essas pessoas não se colocassem de pé. Na página 94: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, referente ao versículo de número 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui me parecer que a besta tem um certo poder, né, um poder maior, porque outrora, gente, vamos lá, deixa eu rebobinar aqui e voltar. 1260 dias é o período que as duas testemunhas pregará ao povo para que o povo se arrependa, certo? 1260 dias vai dar equivalente a 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, mais 7. Levando para o tempo da perseguição, no período lá da besta do reinado, são 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da tribulação. As testemunhas então, elas aparecerão no manifestar do anticristo, e se findará no arrebatamento. Por que no arrebatamento? Nós vamos chegar aqui agora. É aonde que nós podemos ter um indício muito forte dessas testemunhas poder ser a própria igreja. Foi aqui que me colocou essa incógnita que pode ser a igreja, a real testemunha de Deus, a pregar. Voltamos lá atrás, nos 144 mil selados, lá no, não vou lembrar agora qual que é o selo, qual certo, mas lá os 144 mil selados, a gente vimos lá que somos nós, o povo de Deus, o povo verdadeiro que segue as doutrinas. A besta não será dada autoridade para que fira este povo por um certo período. Então eles estão a pregar, a levar o evangelho, e a gente viu lá no nosso material que eles vão até o sétimo soar da trombeta. Um grupo em específico de 144 mil selados, eles vão até a sétima trombeta. E aqui a gente vai ver as duas testemunhas serão mortas, a besta pelejará contra ela, matará, e ela ficará morta, as duas testemunhas, sobre a praça por 3 anos e meio. Não pode também ser 3 anos, é 3 anos e meio. E então brandará a voz dos céus. Elas estão o quê? Mortas, né? E brandará a voz do céu, aí chamando.
pastor, acha bem para mim qual que é a passagem que vai dizer que o Senhor levará a igreja ao soar de trombetas. Eu não lembro. Isso aqui está vindo agora, eu não tinha, se não tinha anotado a referência, não anotei. Então, as testemunhas estão mortas. Isso aqui não tem na apostila de vocês, irmãos. Isso aqui eu vou passar para vocês no dia do vídeo. Os 3 anos e meio de falsa paz, os 3 anos e meio da perseguição. No final, temos um período onde a vida do Senhor, aonde o Senhor brandará com grande voz e chamará a sua noiva. Mas isso tem uma ordem para que se cumpra. Primeiro os mortos e depois nós. O que nos mostra aqui? As testemunhas pregando o Evangelho, mortas. Vamos lembrar também lá no Marte, quando os santos clamam por justiça, por vingança, e o Senhor, o Cordeiro, vai lá e dá a eles vestes brancas para que eles esperassem um pouco mais, para que os demais irmãos fossem mortos pelo Evangelho. Nós vemos aqui que os últimos mortos são as 2 testemunhas. São os 2 que terão o seu sangue derramado até que se cumpra o que o Senhor prometeu para os 24 santos, para aqueles que estão debaixo do trono, pelos santos que clamam a justiça. Então, nesse período, achou, pastor? 1 Tessalonicenses 4:16. Tem referência, Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que morreu? Peraí. As testemunhas morreram por quem? Irmãos, vocês estão dormindo. Então eu vou pensar que vocês estão entendendo, não. As testemunhas morreram por quem? Cristo. Ouviu-se no sol, sobre o céu o quê? Continua. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Está vendo? Eu não anotei, eu não estudei isso. Aí eu tive que lembrar. Primeiro os mortos serão ressuscitados, mas o chamado é para nós todos, para os escolhidos. Mas os últimos a serem mortos vão ser as 2 testemunhas. Um texto vai falar que quando elas morrem, que a besta vence, muitos faziam festas, davam-se presentes, comemorando a morte das testemunhas, porque ela incomodava o povo. A Bíblia vai falar que elas pregavam a verdade, a palavra dura. Nós vemos na 6ª trombeta com o povo morrendo sobre espada, sobre o julgamento dos 4 anjos, 4 demônios que saem do rio Eufrates. O povo ainda assim continuava com as suas práticas,
de idolatria, de feitiçaria, de roubos, de assassinatos, e não se voltaram para Deus. As duas testemunhas começaram a pregar a verdade, a real, a mesma que Jesus, que os apóstolos, que os grandes profetas pregaram e foram mortos, foram perseguidos. As duas testemunhas agora estão pregando esse mesmo evangelho, e a Bíblia vai falar que ela incomodava muito essas pessoas, e quando elas foram mortas, as pessoas fizeram festas, davam-se presentes, passavam por ali. Mas agora vamos perguntar, mas mataram as pessoas e deixaram elas lá 3 dias e meio? Deixaram elas lá como um troféu, para que os mesmos cristãos pudessem ver as testemunhas esticadas sobre aquela praça, e como serviço, como punição e exemplo, não sabendo eles que as promessas do Senhor estariam próximas. Então elas ficam ali por 3 dias e meio, até que se ouve a grande voz nos céus, fazendo um grande chamado, aonde ressuscitam os mortos, junta a caravana e vão todos à glória. Aí depois disso temos o julgamento, mas o nosso foco aqui hoje era apenas essas duas testemunhas. No nosso material tem muita coisa que a gente passou, mas se a gente fosse ler tudo que tem no material, tudo que está escrito, que dava para abordar, para falar a respeito dessas testemunhas, de quem foram, o que fizeram, de datas, de vestimentas, que no caso eram os sacos, né, os vestimentos de saco, que vem representar a humilhação, santidade perante o Senhor. Então é muita coisa, mas tem tudo no material. Os irmãos tiveram tempo para dar uma lida, que os irmãos vão entender muito. Na página 95 tem um detalhezinho. Quando eu falei aqui que eles não permitiam que os cadáveres sejam sepultados, tem no material. Está no material. E a gente vai falar aqui um pouquinho. Os ímpios querem aproveitar o máximo desta vitória sobre os servos de Deus. Deixam os corpos expostos para mostrar o seu poder sobre os justos. Porque eles não entendem ainda é que a morte não é o fim para os servos de Deus. Os vencedores não sofrerão dano da segunda morte. Também não entendem como o orgulho da festa desta falsa vitória ajudará a salientar a vitória verdadeira dos servos do Senhor. O que acontecerá nos versículos de 11 e 12 será visível a todos. Lembra que a passagem que o pastor acabou de ler será visível a todos. A morte das duas testemunhas não é somente a morte das testemunhas, mas uma zombaria ao justo. Igual nós temos um Deus justo que cumpre as suas promessas, logo abaixo vai ter a passagem que vai ter referências dos pequenos presentes
que eles se davam um presente comemorando a morte das testemunhas. Eu só estou conferindo aqui, repassando, para ver se não está ficando nada mais aqui que seja importante aqui para nós. Primeiro vai ter que nós resumimos, vai falar da subida, nós falamos. E segue-se para a sétima trombeta, aonde verão a água anunciou os 3 ais, e agora é o terceiro ai. A posse do Senhor sobre o povo. As trombetas nós vimos todas elas. Nós vimos elas no ensino passado. No próximo ensino, que agora a gente vai entrar para a derrota do dragão. Para que nós entendemos, irmãos aqui compreenderam as 2 testemunhas, que não temos um nome de quem sejam essas testemunhas, mas sim apenas hipóteses e teorias. Mas o que é o certo é que alguém vai pregar perante esses 3 anos e meio o evangelho que incomodará muita gente, e ela será morta por causa do evangelho. Muita gente pode pensar assim: ah, mas Deus é ruim permitindo isso. Mas é necessário, foi profetizado. Mesmo o texto, eu não sei se não eram todos que estavam aqui, quando eu fiz a leitura no livro de Gênesis, um comentário que tem de Max Lucado, referente ao amor de Deus sobre a criação. Então, quando Deus nos cria, Deus já tinha todo o poder. Ele já sabia que nós iríamos nos perverter, que nós iríamos pecar. Mas o Senhor, Ele escreveu a história por inteira. Mesmo assim, Ele nos deu o poder da escolha, entre escolhermos entre o bem e o mal. E é através dessa escolha que nós vamos poder escolher entre o céu e o inferno. A derrota do dragão. Dragão, quem é dragão? O que representa o dragão na Bíblia? Alguém sabe? É o tema do próximo estudo. Dragão, serpente, todos se dão para o mesmo significado. Todos eles levam ao demônio, a Satanás, a besta. Uns ensinos para trás, eu levantei aqui um algo que deixa o povo assim meio confuso. Todos aqui nós sabemos aqui, ouvimos errado, falar que Lúcifer era regente de louvor no céu, Lúcifer era o anjo de adoração. Todos aqui já ouviram isso, né? Que Lúcifer era regente, que comandava os anjos, comandava o maestro de louvor no céu, das adorações. E eu falei que Lúcifer é a mesma serpente que engana Eva sobre o jardim do Éden. O irmão lembra? Ficaram curiosos? O irmão pesquisou? Estudou para ver se é verdade? É curioso, né? A serpente
se Deus queria tudo perfeito sobre o jardim do Éden, por que Deus colocaria uma serpente mal no jardim? Não tem sentido. Tem referências bíblicas, e nós vamos estudar isso a qualquer momento da agora para frente. Nossos irmãos que não quiser perder. Aleluia, glória a Deus. Nós falar que essa serpente, o porquê que a gente fala, que eu falei aqui, que eu expressei aqui no altar, de que essa serpente era o próprio Lúcifer. Vamos ver também mais para frente, nesses estudos agora que nós vamos entrar para abordarmos a falar sobre a besta, sobre o dragão. Qual que era a função de Lúcifer? Por que Lúcifer usurpou, desejou o trono? Sendo que os anjos eram irracionais. Então, os irmãos que não quiserem perder, não quiserem ficar sem ouvir, temos passagens bíblicas, está na Bíblia, não é criação, não é inventando, é bíblico. Aqui nós levantamos o propósito de nós pregar a verdade, nada que está fora da Bíblia vai ser falado. O que eu não souber, os irmãos que eu não souber, eu tenho a capacidade de falar que eu não sei, mas eu também tenho a capacidade de pesquisar, de estudar, para saber me responder. É por isso que eu falo para os irmãos, quando nos ensinam, se perguntar, é mais fácil da interação minha com vocês e de aprender mais também do que só de eu falar. É tanto que antes de eu trazer o ensino, de eu mostrar, eu converso com os pastores primeiro e eles fazem pergunta. As perguntas me ajudam também a afindar o meu argumento de dentro da Bíblia. Hoje eu conversei com eles a respeito do que nós íamos falar, e muita coisa que eu conversei com eles, que eu não falei para eles, foi passado aqui, por causa das perguntas que eles fizeram. Então, muitas vezes, quando vocês perguntam, fica fácil para mim me sobressair do que tem muita coisa que eu não consigo falar aqui em cima do ensino, mas se tiver a pergunta, fica fácil para eu entrar nela. Entendido? Então, os irmãos que não quiserem perder essas passagens, essas referências que vão falar de quem foi Lúcifer, por que Lúcifer usurpou o trono, o porquê que eu falei que Lúcifer é a mesma serpente que enganou a Eva, e por que levou a Lúcifer a enganar a Eva. Tudo isso nós vamos falar aqui no ensino, mas os irmãos têm que estar aqui. E nesses dias, a gente não sabe nem se vai gravar, né, pastor? Não sabe nem se vai gravar. É para os irmãos estar aqui mesmo. Amém? Eu agradeço a oportunidade.